Olá, queridos e amados irmãos, graça e paz a cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos e que alegria poder nos reunir e nos encontrar mais uma vez através desse nosso canal do YouTube. E chegamos essa quinta-feira, dia 15 de março de 2018, onde estamos vivenciando com toda a igreja a quarta semana da Quaresma. E a liturgia proposta para hoje traz para nós o Evangelho de São João, capítulo 5, versículos de 31 a 47, que vai nos narrar o seguinte: Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um outro é quem dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes perguntar a João, e ele deu testemunho da verdade. Ora, eu não recebo testemunho da parte de um ser humano, mas digo isso para a vossa salvação. João era a lâmpada que iluminava com sua chama ardente, e vós gostastes por um tempo de alegrar com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, pois mostram que o Pai me enviou. Sim, o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Mas vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e não tendes a sua palavra morando em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Examinastes as Escrituras, pensando ter nelas a vida eterna, e são elas que dão testemunho de mim. Vós, porém, não quereis vir a mim para terdes a vida. Eu não recebo glória que venha dos homens. Pelo contrário, eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esse receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis glória um dos outros, e não buscais a glória que vem do Deus único? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai. Há alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasses em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a meu respeito que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como podereis crer nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nessa nossa caminhada quaresmal, nós temos a oportunidade de poder então nos enriquecer com a palavra que quer então nortear a nossa vida, iluminar a nossa história, para que nós possamos então perceber situações que precisam de mudança, situações que precisam de vida nova. E é interessante porque a vida do ser humano, ela é marcada por tantas situações. E se não é a fé a qual nós professamos para dar sentido à nossa vida, fatalmente nós iremos então somar ao número de tantas pessoas que estão aí em depressão sem sentido para a vida. Porque estão buscando então a sua orientação nas coisas materiais, deixando aquilo que é fundamental e essencial na vida do ser humano, ou seja, Deus. E a liturgia de hoje nos narra justamente essa realidade. Nós temos no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus que está em conflito mais uma vez com as autoridades religiosas. E ali então Jesus está dizendo, olha, eu não dou testemunho de mim mesmo, porque o testemunho de homens ele é falho. Mas um só dá testemunho de mim, o Pai que me enviou. Então Jesus está ali mostrando para as autoridades religiosas que ele é o enviado do Pai. Mas de nada isso adianta, sabemos muito bem, porque eles estão pautados nos seus próprios interesses. Eles estão interessados no seu status, em manter o seu status, e não outra coisa. E Jesus então aproveita também a oportunidade para poder anunciar, mostrar para eles, tentar iluminar a vida deles, porque ele mesmo se utiliza, vai dizer, olha, João veio como luz e vocês se alegraram por um pouco tempo com essa luz, mas depois abandonaram.
E Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é aquele que vem dissipar as trevas com a sua própria luz. E assim, então, no diálogo, Jesus vai mostrando que os seus, ou seja, ele veio para o povo de Israel, mas eles não querem acolhê-lo. Preferem permanecer nas trevas, ou seja, nos seus próprios interesses, como dizia há pouco. E assim, sabemos também que Jesus tentou de todas as formas mostrar para eles esse tempo novo a qual então Jesus veio inaugurar. Ele é a novidade do Pai, mas eles não conseguiram enxergar. E aí podemos então olhar para os nossos tempos. Será que nós temos então, a maior parte das pessoas acreditam de fato em Jesus? Até mesmo dentro daqueles que se denominam como cristãos. Será que conhece verdadeiramente quem é Jesus? Será que também, porventura, não estamos nós presos aos nossos próprios interesses, nosso comodismo, nosso status? Ah, eu sou coordenador disso, daquilo outro, eu faço isso, aquilo outro. E de que adianta tudo isso? De nada adianta se a nossa vida não for colocada a serviço do nosso irmão, se o dom, o carisma que eu recebo de Deus não for colocado a serviço do seu reino. E assim, nós podemos então olhar para a primeira leitura de hoje. A primeira leitura é do livro do Êxodo, lá do capítulo 32, de 7 a 14. Nos narra justamente o episódio do bezerro de ouro, onde Moisés sobe ao monte para poder então se colocar na presença de Deus, e mal vira as costas, o povo então resolve esculpir um bezerro de ouro como imagem do seu Deus, o Deus que lhe tirou de Israel. E o Senhor então vai dizer para Moisés: olha, desce e volta que o seu povo, ele já transviou-se, ou seja, eles já se entregaram à idolatria. Esculpiram bezerro de fel fundido para si, dizendo que é o seu Deus. Então, queridos amados irmãos, o povo que acabara de fazer experiência no deserto da libertação, onde Deus libertou esse mesmo povo a pé enxuto das garras do faraó, com destra forte, braço forte, esse mesmo povo que selou uma aliança com Deus se corrompeu, se entregou à idolatria. E na nossa vida também não é diferente. Se nós, porventura, nos afastarmos de Deus, fatalmente estaremos entregues, então, à idolatria. A idolatria aqui não só de outros deuses, mas de coisas, pessoas que nós vamos colocando no lugar de Deus. Também agimos dessa forma. Por isso, não podemos jamais permitir-nos nos afastar do caminho do Senhor, para que nós, então, não sejamos entregues à nossa própria sorte, seduzidos, tentados a poder trilhar outros caminhos, que só levam, infelizmente, à destruição. E quantas pessoas no dia de hoje têm, então, optado em trilhar esses outros caminhos? Então, meus queridos amados irmãos, é preciso olhar para dentro de nós, e a Quaresma, esse tempo propício para isso, para esse exercício. Olhando para dentro de nós, será que dentro de mim não existe também alguma espécie ou tipo de idolatria? Será que eu também não esculpi um bezerro de ouro na minha vida, a qual eu preciso me libertar? Tudo isso se faz necessário para que nós possamos, então, bem celebrar a Páscoa, de coração, então, renovado, com a vida transformada, iluminada pela luz desse Deus de amor, que, por esse mesmo amor, se entregou na cruz por cada um de nós. E assim como o salmista de hoje, nós somos, então, chamados a fazer a experiência da súplica de Deus. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com o vosso povo. Deus jamais se esquece de nós. Isso é fato. É nós que, infelizmente, muitas vezes esquecemos de Deus. No momento de dor, de dificuldade, eu preciso ir para a igreja. Está acontecendo o cerco de Jericó. Eu preciso, então, ir para poder alcançar essa graça. A minha família está passando por dificuldades, eu vou lá. Não, não é somente nesses momentos
que eu devo buscar a Deus, mas sempre. Nos momentos de alegria também, eu vou agradecer a Deus pelas maravilhas que Ele realizou na minha vida, pela liberdade, pela cura, por tantas situações, graças que o Senhor vai nos concedendo. Devemos também agradecer a Ele em todos os instantes da nossa vida. Mas infelizmente só lembramos de Deus nos momentos de dor, no momento de angústia, de sofrimento, de angústia, aflição. Então, meus amados e minhas amadas, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de podermos então crescer nessa nossa fé, para que assim possamos então crer que Jesus é o Filho amado de Deus, não professando apenas com a boca, mas principalmente com a vida, buscando nos empenhar em colocar em prática, observar todos os ensinamentos do Senhor. Porque como a primeira leitura de hoje nos dizia, o povo de Israel que selou a aliança lá no Monte Sinai com o Senhor, agora bastou a ausência da liderança religiosa e eles então percorreram outros caminhos, deixaram-se seduzir por outros atalhos. E que nós possamos então permanecer sempre em Cristo, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito Santo de Deus seja a nossa força, Maria Santíssima, nossa querida amada Mãe, interceda junto a Jesus, para que possamos então viver e colocar em prática todos os seus ensinamentos. E se porventura, no momento de angústia, aflição da nossa vida, rezemos como os salmos de hoje. Lembrai-vos, ó Senhor, de nós, segundo o vosso amor para com o vosso povo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que faz parte dessa nossa família, desse canal do YouTube, que se tornou para nós essa grande família. Obrigado a cada um de vocês que nos ajuda a evangelizar por este meio de comunicação social. E você que ainda não se inscreveu, não perca a oportunidade, também fazer parte dessa família. Ajude-nos a evangelizar, é fácil. Clique aqui em inscrever-se, compartilhe, divulgue esse canal, esse vídeo. Vamos fazer com que a Boa Nova de Cristo possa alcançar os corações de tantos irmãos que estão aí, indiferentes ao amor desse Deus que se entregou e se entrega por cada um de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe-os Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se o Senhor assim nos permitir. Espero por você.